Genuíno, bom trabalho aí para você. Muito bem, Genuíno, bom dia. Obrigada por estar aqui mais uma vez nessa sexta-feira. Bom, a gente está num momento decisivo. Essa semana foi uma semana pesada para o Brasil inteiro, mas principalmente para quem mora aqui no Rio, né? Muitas mortes, muita barbárie, essa chacina que não sai da cabeça da gente. Queria primeiro que você... Acho que você já falou até aqui no 247, depois que isso tudo aconteceu, né? Mas como é que você enxerga essa crise no Rio, essa normalização da barbárie e essa sociedade dividida também com essa situação, né? A questão da segurança pública, que é uma questão que você já trata aqui com a gente há muito tempo, né, Genuíno? Olha, é a falência do modelo de segurança pública. O que está em debate é se nós temos uma segurança pública da matança, em que a população é vítima do crime organizado e do aparato policial. Você não tem uma segurança pública que defenda a sociedade e as pessoas. Você não tem uma segurança pública da inteligência, da prevenção, da coordenação entre a União, estados e municípios. Você tem uma segurança em que os matáveis são levados a acreditar nos matadores. Você tem uma segurança pública do espetáculo. Você tem uma segurança pública, essa reunião dos governadores, eu chamo o consórcio da paz, o consórcio da morte, o consórcio do sangue, o consórcio da demagogia eleitoreira. E os caras vão para o Rio para quê? Para fazer um espetáculo com o Cláudio Castro. Olha bem, e uma operação que mostra que não foi eficaz no combate à violência e ao crime organizado. Por exemplo, veja o caso do Carandiru, resolveu? Não. Veja o caso do Morro do Alemão em 2009, 2010, não resolveu com o GLO. Veja o caso do Jacarezinho em 2021, matança, não resolveu. Veja o que acontece agora com essa operação no Complexo da Penha e do Alemão. Não é dessa maneira que você combate o comando dos crimes. Por que o chefe-geral da operação lá do PCC, do Comando Vermelho, não foi preso, principalmente porque a segurança pública é uma concepção de guerra, é atingir a população, é atingir os filhos, os jovens, os negros, conforme aquele próprio depoimento do pastor Antônio de Paula. Quer dizer, essa questão é muito grave. Eu sou de opinião, que o governo nosso devia ter encarado essa questão da segurança pública como prioridade nacional desde quando tomou posse no Lula 3, inclusive criando o Ministério da Segurança Pública. Porque a segurança pública tem que ter comando centralizado, horizontalidade na conjugação de esforços e uma atuação transversal com outras áreas do Estado, para que as áreas controladas pelo crime organizado sejam ocupadas pelo Estado legal. E, para isso, veja bem, a PEC da segurança pública é um passo, mas esses governadores que fazem o consórcio do sangue no Rio, por que eles foram contra a PEC? Fizeram campanha, porque a PEC é um primeiro passo para a coordenação das ações executivas. A mudança na legislação penal é um primeiro passo para o combate ao crime organizado e a lei sobre facções. Você sabe que os chefes do Comando Vermelho, do PCC, que cumprem pena em regime de segurança máxima, eles apostam na progressão de pena. Então, tem que ter penas rigorosas para impedir essa progressão de pena. Então, esse debate tem que ocupar a prioridade do país. No meu modo de entender, por exemplo, se pergunta, uma operação daquele tamanho com a quantidade de mortes que dizem que pode chegar a 150, por que quando matam, a polícia sai de lá? Isso não é normal. Se houve uma operação daquele tamanho, o normal era ter o corpo de bombeiros, ter a guarda municipal, ter a defesa civil para ouvir a população, acolher a população. Foi a população que recolheu os corpos e agora estão impedindo a população de identificar seus familiares. Então, essa operação foi um massacre contra a população, que eles usam a vítima
para apoiar os matadores. É isso que eles estão querendo fazer. Cláudio Castro quer sair da pior, quer fazer algum resultado eleitoral em 2026, e aí junta a extrema-direita com um discurso coordenado do narcoterrorismo, da qualificação para justificar essas ações. E por que não se vê a lavagem de dinheiro? Por que o PL apoia o Cláudio Castro e não apoia o combate aos sonegadores? Por que não apoia a taxação das áreas críticas, como fintechs, como bets, etc.? Porque o andar de cima é protegido, o andar de baixo é penalizado, porque é a concepção da segurança como guerra, como morte, como violência. A segurança pública é força, é inteligência, é prevenção, é coordenação, é ocupação de áreas dominadas pelo crime organizado. Eu sou de opinião, Davi, que a esquerda, e particularmente o governo Lula, tem que botar a segurança pública no centro das nossas estratégias políticas, das nossas estratégias de governo. Não adianta achar que é um problema dos governadores. Quando estoura a crise, os governadores botam o governo federal na roda. O governo tinha que ter criado o Ministério da Segurança Pública, uma autoridade civil, desmilitarizar a segurança pública. A desmilitarização não é acabar com o PM, pelo contrário. A desmilitarização é a concepção de segurança pública como um ato de guerra. O que eles fizeram no Rio de Janeiro foi um ato de guerra, não foi segurança pública. É tanto que os chefes, tudo indica que o principal chefe do Comando Vermelho, por que ele não foi preso? Por que era do Bangu 3 que aparecia, o segundo relatório que está sendo divulgado, as orientações para o Complexo da Penha e do Alemão? Então, é falta de profissionalismo, de inteligência. Essa operação foi mal planejada, mal feita, atabalhoadamente. E aí o governador diz publicamente que queria tanques. Quer dizer, o governador requisita tanques para respaldar uma ação da polícia. Se era para ter o apoio do governo federal, via Força Nacional de Segurança, via Polícia Federal, tinha que ter uma reunião com as autoridades civis. A polícia do Rio de Janeiro é totalmente atomizado. Você tem o secretário da PM e o secretário da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública é uma figura decorativa. Este modelo está falido. E a minha preocupação, Daphne, é que os matadores de sempre usam o sofrimento da população, o medo da população, para ganhar voto, para ganhar. Não tem saída, vamos ter que ir para isso, nunca vivemos situação tal. É através do medo, através da desgraça, através do terror, que eles tentam se legitimar. Então, no meu modo de entender, nós temos que encarar essa questão como uma das questões sérias, como é a soberania nacional, como é a democracia, como é a pauta do povo, etc. Muito bom. Quero continuar aqui nesse assunto, só agradecer ao Carlos César, falando que terrorismo foi o que Netanyahu fez na Palestina, e foi o que o Cláudio Castro fez aqui também, né? Porque a quantidade de corpos enfileirados, aquilo ali nunca vai se justificar. E como o Genuíno falava, a operação, eu acho que não foi mal feita, eu acho que essa operação ela saiu do controle, mas ela tinha o intuito, na minha cabeça, de realmente atacar a popularidade do Lula, de entrar na pauta da direita, que vai ser a pauta da segurança pública. E aí eu queria saber como é que você viu a reação do governo. Você acha que o governo acertou? Não tinha outra coisa para fazer? Ou você acha que, por exemplo, o Lula podia ter apontado o dedo para o Cláudio Castro e acusar ele de ter cometido um crime, porque foi criminoso o que foi feito aqui no Rio de Janeiro? Minha crítica ao governo foi que demorou a reagir. Eu acho que quando estourou a crise, na terça-feira, uma força-tarefa tinha que ter se deslocado para o Rio de Janeiro, Ministério da Justiça, Polícia Federal, a Procuradoria ter deslocado para o Rio de Janeiro, fazer plantão no Rio de Janeiro e acompanhar de cara, na terça-feira, quando começou a estourar. Demorou, o governo demorou. O Lula estava em viagem, mas eu acho que faltou uma pronta resposta imediata. Segundo, tinha que ter, e eu acho que o governo começou a fazer uma disputa correta com a ida do ministro da Justiça. E eu acho que o governo tem que qualificar
a operação, por que eu disse e digo que essa operação foi uma soma de incompetência, de guerra mal feita, de morte proposital? Porque a segurança pública não é isso. Segurança pública, você tem alvo determinado, você tem operação orientada. Segurança pública, você tem a inteligência compartilhada. Segurança pública, você tem todos os entes da federação agindo em conjunto. Segurança pública é você pegar e asfixiar o financiamento, o dinheiro. Portanto, essa operação foi uma operação de espetáculo. Foi uma operação para matar a população. Agora, eles estão querendo faturar politicamente. Eu acho isso duvidoso, viu? Eu acho duvidoso. Eu acho que eles estão numa situação de desespero sem bandeira. É claro que, pela experiência de El Salvador, da Argentina, do Equador, eles tentam usar a segurança como bandeira política para justificar que as vítimas têm que apoiar os matadores. É uma situação tal. Você cria o caos, a população no desespero, quer punição, olho por olho, dente por dente. E aí é um ciclo vicioso que não tem saída. Eu acho que nós, da esquerda, temos que ter um projeto alternativo de segurança pública. Ministério da Segurança Pública, rigor nas leis penais sobre facção e crime organizado. 3, aprovar a segurança pública como um sistema único de segurança pública, com financiamento e com a PEC da segurança pública. Porque se eles estão levantando o problema, Caiado e companhia, por que eles queriam autonomia dos estados? O crime hoje é transnacional e nacional. Você não pode ter uma Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro cuidar do problema do crime do Rio de Janeiro, porque ele é organizado. Então, eu concordo em parte que há uma disputa política sobre o tema da segurança pública, que isso já havia sendo ensaiado. E eu acho que nós temos que fazer a disputa mostrando que esse caminho não é o da segurança. Esse caminho não é eficaz, esse caminho é demagógico. São os especuladores, é o consórcio baseado em sangue, baseado em sofrimento, baseado nas mortes, para justificar dividendos eleitorais. Então, eu acho que nós temos que ser ofensivos na disputa política. Eu sou de opinião que, desde o início do governo Lula III, tinha que ter criado uma autoridade central, civil, comandando a segurança pública, que se antecipa, baixa nos estados, pega um helicóptero, pega um aviãozinho da FAB e vai para lá. Devia ter ido para o Rio de Janeiro de manhã cedo. Instala o governo do Rio de Janeiro, bota o Ministério da Justiça lá, telefona para o governador, o que está ocorrendo? Estamos aqui. Quer dizer, é agir. Uma intervenção federal aqui? Não é intervenção federal. Eu acho que tinha que ter uma intervenção política. Política no sentido de estar presente, de dizer que está acompanhando os fatos do Rio de Janeiro, publicamente dizer para o governador o que é necessário e estabelecer o protocolo. Aí é importante, Igdal. O governo federal tem que estabelecer o protocolo de como fazer uma operação dessa. Quais são as instituições de suporte para uma operação daquele tamanho para as ocupações? Quais os protocolos pela medida provisória 635 que tem que ser respeitada? 3, como garantir à população que mora naquelas comunidades o seu direito de ir e vir? Fazer uma coisa mais científica, mais técnica. E eu acho que o governo tinha que ter baixado no Rio de Janeiro. Né? É intervenção política. Porque a segurança pública, Daphne, tem que se encarar de maneira vertical, depende da autoridade, tem que se encarar de maneira horizontal, portanto, tem que ter compartilhamento e mobilizar as ações do governo para lá. Por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos tinha que ter ido junto com o Ministério da Justiça já na terça-feira. O Ministério da Luta por Igualdade Social é baixar, é pronta resposta. Nós não podemos ficar assistindo pela televisão 150 mortes, 120 mortes, 60 mortes. Os corpos foram retirados pela população. Isso é inaceitável. Portanto, eu acho que, quando eu defendo o governo, é mais eficiência, pronta resposta. Porque o governo tem, pela Constituição, autoridade para fazer isso.
para exatamente impedir a especulação eleitoreira de uma direita fascista que está sem bandeira e quer usar qualquer bandeira. Então, acho que é isso. Mas eu acho que dá para reverter essa situação. Eu acho que foi correto o Lula sancionar o projeto sobre crime organizado, ele mandar o projeto sobre facção criminosa para endurecer as penas, é correto, e a PEC da segurança pública. Agora, tem que haver uma estrutura executiva. Enquanto a segurança pública estiver junto com o Ministério da Justiça, não, você acaba criando obstáculos, dificuldade. Tem que ser uma autoridade que cuida da segurança pública como prioridade zero. E é um civil, não é militar. Desmilitar a orientação da segurança pública, não é lei e ordem. Se a gente ficar amarrado nesse negócio de ordem, o que é ordem? O que é tudo? Você tem que ter uma segurança pública que usa a força, que ocupa as áreas e que faz de maneira cirúrgica em determinadas situações com o protocolo de operações. Tem protocolo. Você não pode fazer uma operação daquela sem respeitar os protocolos. E aí o governo tinha que ir para cima. E como agora, eu acho que tem que ir para cima. Por exemplo, os peritos. Como é que estão sendo as perícias? Você sabe que o Rio de Janeiro é um dos poucos estados, Davi, que a perícia é da própria polícia. Você não tem uma perícia autônoma. É fundamental você ter uma perícia autônoma. Claro, senão você vai avaliar a ação da polícia com uma perícia que é da própria polícia. Então, eu acho que nós temos... a crise da segurança pública chegou no limite. E é esse limite que eu acho que o governo Lula tem que encarar como uma prioridade para atender a população. A população não pode ficar com medo, não pode ficar apavorada. Olha o que aconteceu, 150 mortes. É impressionante, Daphne. Você faz uma operação daquela, é comum que levasse o corpo de bombeiros, levasse a guarda municipal, levasse a defesa civil para dar suporte, se era para fazer aquilo. Por isso que eu estou mostrando que aquilo ali foi um espetáculo sangrento, com objetivos eleitoreiros, e esses governadores formam o pacto da morte, do sangue, em nome da paz. Isso é brincadeira, isso é que as pessoas sejam bobas e acreditar na história desses Caiado, Jorginho, Zema, vão lá para o Rio de Janeiro. Isso aí é palhaçada. Num tema sério como é a segurança pública, que envolve vidas, filhos e filhas, moradores. Quer dizer, nós temos que dar um conteúdo sério a essa alternativa de segurança pública. Deixa eu agradecer a Noêmia aqui. Obrigada, Noêmia. Deveria ter uma escola especializada para o ingresso e formação dos policiais. A escola Perfeito. Formação dos policiais, academia de polícia, academia da PM, tem que ter uma formação cidadã. Olha bem, Davi, olha a tragédia. A polícia reproduz internamente o que ela faz com a população. Aí vem preconceito, misoginia, machismo, que acontece dentro. Por que tem tanto suicídio dentro das polícias? A polícia não é valorizada. A polícia não é profissionalmente preparada para uma ação estratégica que é a defesa da sociedade, da vida das pessoas. E aí gera isso. A formação é um ponto central e o governo pode agir na formação. Por exemplo, libera recursos do Fundo de Segurança Pública com critérios para a formação nas academias. A polícia do Rio de Janeiro não se comunica civil com militar, você sabe disso. É tanto que tem um secretário da Polícia Militar, um secretário da Polícia Civil. Como é que você vai juntar essas polícias na hora do vamos ver? Aí dá nessa tragédia sangrenta, bárbara, no Rio de Janeiro. Né? Eu estou indignado e revoltado. E olha bem, essa mídia aberta, monopolista, faz o discurso para legitimar a ação. O governador está fazendo esse discurso. É uma vergonha. Eu estou revoltado com a cobertura da mídia monopolista aberta. E esse Ministério Público tem que explicar por que ele está dando a legitimidade para as operações, vazando relatórios que orientaram as operações. E estão vazando isso para a TV aberta. É para legitimar que não houve massacre. Então, nós temos que ser muito rigoroso. Agora, tudo temos que apresentar alternativa. Se a gente só denuncia sem apresentar uma alternativa, aí eles faturam politicamente, viu, Dá? Exato.
a Dulciene Ferreira, Brigada Dulciene, consórcio da morte que eles querem. O Edmar diz aqui, a melhor resposta do governo federal era usar a Polícia Federal para prender o DOCA sem violência. O DOCA foi o chefe do Comando Vermelho que não foi preso, né? A Noêmia Maria deveria ter uma escola, eu já li esse aqui, e esse aqui que eu queria dar continuidade ao nosso papo, do Gilberto. Daphne Genuíno, a notícia de moradora cujo sobrinho foi degolado. Isso é confronto? A Defensoria Pública é impedida de ver a perícia dos corpos. Como a gente falou aqui, foi um crime muito grande o que foi feito aqui no Rio de Janeiro. E esse crime, o governador Cláudio Castro era o comandante, digamos assim, né? Toda a chacina policial no Brasil foi seguida de impunidade, Genuíno. Tem alguma chance de justiça nesse caso, desse banho de sangue que aconteceu aqui no Rio? O que deveria acontecer? O que a gente tem que cobrar que aconteça com Cláudio Castro, entendeu? E as pessoas. Primeiro, eu acho que ele tem que ser cobrado, eu acho que ele tem que mobilizar a consciência democrática, a sociedade civil, fazer uma disputa para não deixar que eles legitimem a violência como arma principal da segurança pública, cobrar, inclusive sugerir que o governo federal possa ter ações mais contundentes em relação ao tema, em relação ao acompanhamento, em relação ao deslocamento, por exemplo, de peritos. Eu acho que proteger a população, os moradores da região e os familiares que estão sendo humilhados, inclusive passam por um verdadeiro corredor polonês para entrar no IML. Tem pessoas que estão sendo colocadas de maneira vexaminosa. Então, isso mostra o caráter dessa operação. Então, é uma operação que fere direitos básicos. Eu acho que o governo tinha que montar um acompanhamento direto. E não é só o ministro da Justiça, o ministro de Direitos Humanos, Igualdade Racial, a questão da própria estrutura da Casa Civil. O governo tem que jogar o peso dele para buscar um outro caminho, uma outra solução, entendeu? Eu acho que é fundamental isso aí. Agora... E não cair na discussão de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. Vou repetir, a GLO foi utilizada no Rio de Janeiro em 2009, 2010 e não resolveu. Exato. Não resolveu nada, muito pelo contrário. Pelo contrário, agravou a situação. E o Jacarezinho em 2021? E o Carandiru com 111 mortes? Nós temos que mostrar para a população que esse espetáculo de sangue, de morte, satisfaz o ego da vingança, mas não resolve o problema da segurança pública, porque na guerra eles vão atingir, a maioria são inocentes. Pode ter certeza, a maioria desses corpos não tinha nada a ver dessas pessoas, não tinha nada a ver com o tráfico, porque morava junto. Você não viu a resposta do secretário de polícia, que ele disse: como é que você tem avaliação de que essas pessoas são criminosas? Pela hora, pela correria, pela aparência. Aí é barra pesada, ele disse isso. Pelo tipo, como as pessoas estavam vivendo na área. Por que eles encurralam as pessoas para um paredão para facilitar o quê? A morte. Normalmente, uma operação assim, se é para usar a força, você cria rota de fuga para prender, para julgar. Eles fizeram julgamento sumário colocando contra o tal muro do BOPE, né? Do paredão lá do Complexo da Penha. Então, essa concepção de segurança pública do Cláudio Castro tem que ser detonada. Isso não é segurança pública, tem que dialogar com a população. Agora, nós queremos uma segurança pública eficaz, que não sai por aí matando as pessoas, mas que sai por aí prendendo. Sufoque com combate à lavagem do dinheiro, sufoque os esquemas do PCC e do Comando Vermelho. Não tem explicação. Olha bem, se a operação estava preparando há 2 anos e o Pangu 3 orientava pelos relatórios do Ministério Público, por que eles não prepararam uma ação eficaz para prender o chefão do Comando Vermelho, tal Doca? Está entendendo? Sei lá se o Doca não está por lá, sei lá se o Doca não fugiu no meio daquela matança geral. Eles estão matando
a população pobre, a população do desespero, para que a vítima vote nos matadores. Eles querem que a vítima seja complacente com os matadores, da base do desespero. Essa é uma tragédia anunciada lá. Desculpe a minha indignação. Não, é necessária a sua indignação, né, Genuíno? O Reginaldo Fuller, obrigada, Reginaldo, diz assim: eu vi aquelas homenagens do corpo do policial sobre o carro de bombeiro, policial com a cabeça enfaixada participando do cortejo. Descartáveis, exatamente. Homens pobres, porque ninguém da classe média faz concurso para ser policial aqui, ninguém da classe média quer ser PM, né? Então, são homens pobres que vão ser policiais para matar homens pobres também e a população pobre. São os corpos descartáveis, exatamente. Nesse caso, nós temos que defender os policiais, ser solidários aos policiais que foram vitimados. São trabalhadores e trabalhadoras. Isso. Um policial estava lá há 40 dias na PM. Você não bota um policial sem o devido treinamento, tá entendendo? Eles são responsáveis por essa matança. Né? Eles vão tentar livrar a cara do Cláudio Castro. Você sabe que ele vai ser ouvido no STF, ele vai ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, então ele está fazendo aquilo que o Netanyahu fez na faixa de Gaza. Diante de um processo por corrupção, ele cria o massacre e o genocídio para ficar no poder e ter apoio da extrema-direita. É mais ou menos essa tática que eles usam. A tática do Milei na Argentina. Isso. É a tática do Bukele em El Salvador. Quer dizer, cria a tática do Noboa no Equador. Eles criam o fantasma da guerra, a especulação, para justificar medidas truculentas para que a população seja prisioneira deles, com base no medo do medo. É uma lógica perversa em relação à população do Rio de Janeiro e à população brasileira, né? Isso. Nós temos que desmontar esse discurso, Daphne. O governo tem que estar preparado para desmontar esse discurso. Exatamente. A Júnia Lage, Zema doa Minas Gerais, vai no consórcio do sangue desses governadores. Né? Minas Gerais é doada para as mineradoras. Hoje, 123 de Drummond, acho que é aniversário. O Rio Doce é a Vale Amarga, Drummond presente. Obrigada aqui a Júnia, que é lá de Belo Horizonte. Acho que eu já li aqui. A Marilena Negro, a coincidência da ação ocorrer no dia em que Lula e comitiva estavam numa aeronave que não permitia comunicação, foi observado pelo Arvro. Falando nisso, né, essa questão eleitoral, né? Claro, o Lula estava ali, tinha acabado de sair uma pesquisa dizendo que ele ganhava em todos os cenários no primeiro turno, aí eles simplesmente sequestraram a pauta agora. A gente só fala de segurança pública, não fala mais de encontro de Lula com Trump, dos frutos que isso aí, né? Que a extrema-direita estava bem por baixo. Já estou aqui com a Márcia, mas passo para você, Genuíno, fazer um fechamento e se ficou faltando... Olha, primeiro, Daphne, eu acho que se a gente souber trabalhar com o tema da segurança pública com uma proposta alternativa, eficaz, democrática, cidadã, que valorize a polícia, a esquerda não pode deixar de valorizar a polícia, uma polícia profissional, uma polícia que seja reconhecidamente prestigiada, uma polícia que não seja vítima de uma orientação fascista dentro das academias. Eu acho que nós podemos virar esse jogo. Até porque, Daphne, eu acho que um projeto de segurança pública sempre orientou as discussões do PT. Por exemplo, em 2002, eu fui candidato a governador e tratei desse tema que estava a crise da segurança pública em São Paulo. E, juntamente com o Instituto Cidadania, nós elaboramos um projeto de segurança pública. Eu até tenho cópia dele aqui, e eu estou mostrando para as pessoas. Esse projeto de segurança pública. O problema é que nós não executamos esse projeto. Nós temos que executar. A esquerda não pode fazer de conta que o problema não existe. Nós nem podemos cair no punitivismo, nem ficar só na vitimização. Nós temos que ter uma alternativa para resolver o problema da segurança pública e mostrar que a nossa proposta é consequente, é eficaz, protege a população. Por exemplo, a Operação Carbono
Couto, foi eficiente, o resultado excelente, não precisou sair por aí dando tiro, porque essa tática de sair por aí dando tiro vai matar a população civil, a população inocente. Então, eu queria... eu estou preocupado com a questão, eu acho que o governo deveria tomar algumas iniciativas fundamentais para desmascarar esses pregadores da morte. Tá certo? Muito bem. É isso, Genuíno. Obrigada. Boa sexta para você. Bom final de semana. Bom trabalho aí. Valeu. Muito bem, gente.